Bom dia pessoal, tudo bom? Aqui é o instrutor Paulo Silva, tá? Pessoal, vou estar abordando o tema de hoje relacionado a circuitos elétricos, tanto usado no circuito elétrico 1 como no circuito elétrico 2. Isso aqui é uma coisa que vai perseguir, no bom sentido, o aluno de engenharia elétrica, que é o teorema de Thevenin. Então, tanto para as pessoas que estão cursando os circuitos 1 e os circuitos 2, esse teorema é muito importante para a resolução de circuitos. Por que vem a ser o teorema de Thevenin? Bom, o teorema de Thevenin diz que, dado dois pontos A e B de um circuito, podemos substituir esse por um circuito equivalente formado por uma fonte de Thevenin, que seria a nossa V de Thevenin, né? V de Thevenin. Temos aqui uma fonte. Temos a fonte aqui. E insere com uma resistência de Thevenin. Então vai ter uma resistência também de Thevenin aqui, ó. E aqui vai ter um R de Thevenin. E aqui os nossos pontos A e o ponto B. Então esse aqui é o modelo do teorema de Thevenin. Falou que, dado dois pontos A e B, né? Tá aqui os pontos A e o ponto B de um circuito, podemos substituir por um circuito equivalente formado por uma fonte de Thevenin. Tá aqui a fonte de Thevenin. Insere com uma resistência de Thevenin. Tá aqui. Então, o que vai fazer? Nós vamos pegar um circuito e vamos tentar reescrever ele, resumir ele nesses dois formatos. Essa é a ideia de Thevenin. Tá ok? Então vamos aqui para um exemplo de um circuito. Vamos usar aqui um exemplo de um circuito. Ok? Bom, iremos fazer o cálculo cálculo do R Thevenin. Então o que precisa? O R de Thevenin. Então, para determinar a resistência de Thevenin, deveremos colocar as fontes de tensões mais ou menos. Vou lá ver nesse formato. Então, as fontes de tensões em curto. Então, no lugar do circuito que tiver fonte de tensão, eu tenho que colocar um curto nelas. Fechar um curto nas fontes de tensão. Então, quando tiver fonte de tensão, você coloca um curto, faz um curto-circuito, né? Faz esse curto-circuito aqui. E onde tiver geradores de corrente, isso aqui é um gerador de corrente, né? Yes. Nós abrimos o gerador de corrente.
vai abrir o gerador de corrente, certo? E assim nós determinamos a resistência entre os pontos A e B. Então tá aí. Para achar a resistência de Thevenin, colocaremos as fontes de tensão em curto e as fontes de corrente a gente abre no circuito. Então, aqui a gente coloca em curto e aqui a gente abre. Abrir. Tá aqui. Então, primeira ideia para achar o R de Thevenin. Vamos lá fazer o exemplo aqui do circuito. Bom, tem um circuito assim. $12 volts. Tem um R1 aqui. Valendo 3K ohm. Um outro resistor aqui. Esse R2 é igual ao 6K ohm. Então esse vídeo eu vou mandar pro meu colega de faculdade lá, o Viking. Esse vídeo vai pro Viking. Aqui nós puxamos aqui um ponto, nosso ponto A. E aqui o ponto B. E tem um resistor de carga. Está ligado aqui, né? Conectado. Que é o nosso RL. Resistor de carga, né? De 3 kΩ. Bom, tá aqui o circuito. R1 3K, R2 6K, um resistor de carga de 3K ohms. Os pontos A e B. Bom, onde nós iremos aplicar o Thevenin aqui é reduzindo essa parte do circuito aqui, ó. Reduzindo essa parte do circuito. Tá? Beleza? Dá uma limpadinha aqui só pra gente usar o espaço aqui. Bom, o que diz para achar o R de Thevenin? Ele fala pra gente colocar em curto as fontes de tensão. Então esse 12 volts eu vou até fazer maior aqui porque ele para ficar bem visível o que a gente está fazendo. Vocês copiam o circuito aí que eu vou precisar de espaço aqui para poder fazer isso. Fazer coisa sem espaço aqui não dá. Vamos lá. Então ele pede pra gente colocar a fonte em curto. Então a fonte de 12 volts lá, ó, que era 12 volts aqui, foi colocado em curto. Vou escrever aqui, ó.
Coloquei em curto. Então aqui na sequência nós tínhamos um resistor, né? Que é 3K. Na sequência aqui eu tenho um outro resistor, que é de 6K. E aqui continuou o circuito, né? E aqui na frente vai ficar o ponto A e o ponto B. Se a gente desconecta o resistor de carga, desconecta do circuito. Tá aqui, colocamos a fonte de tensão em curto, só que não tem fonte de corrente, então normal. O que a gente vai analisar? Olhando no circuito, fiz aqui um olhinho. Olhando o circuito dessa perspectiva em relação ao ponto A e B, o que se formou aqui? Formou um circuito resistivo. Então, o R de Thevenin é simplesmente encontrar a resistência equivalente desse circuito agora, depois que a fonte foi colocada em curto. Então não existe mais a fonte de tensão aqui, foi colocado um curto. Então ficou um circuito resistivo, olhando da perspectiva do ponto A e do ponto B. Então basta achar qual que é o R de Thevenin aqui. O R de Thevenin nada mais é do que o 3K paralelo com 6K. Porque tem um nó aqui, né? Então se tem esse nó, indica que os dois resistores estão em paralelo. Então basta fazer o paralelo desses dois resistores. Todo mundo sabe que a resistência equivalente de duas resistências é o R1 vezes R2, R1 mais R2. Isso aqui é bem básico da eletrônica, tá? Então R de Thevenin é igual a 2K. Ok? Foi tranquilo, né? Então tá aí. Achamos o R de Thevenin. Vamos agora achar a tensão de Thevenin. Dá pausa aí, copia que eu vou apagar. Então, para achar o V de Thevenin, o que eu vou fazer? A tensão de Thevenin em aberto entre os pontos entre os quais estão aplicada a tensão de Thevenin. Então eu monto o circuito de novo aqui, ó. V. Tem o resistorzinho aqui. 3K. E o outro resistor aqui de 6K. E aqui é o ponto A. E aqui é o ponto B. Então a tensão de Thevenin vai ser essa tensão aqui, ó. Se eu aqui chamei de R1, aqui vai ser o R2, né? Então aqui, essa tensão
em cima do resistor R2, é a nossa tensão de TVNAND. A outra parte do circuito aqui não entra, né? Tem essa tensão em aberto aqui, ó. É a tensão nesses dois pontos aqui. Então a tensão de TVNAND, ela é dada por um divisor de tensão, né? Então V de TVNAND é o resistor 2 aqui, ó. É o R2, essa tensão aqui, ó, dividido por R2 mais R1 vezes a tensão de entrada. Então isso aqui é um divisor de tensão. Então é só aplicar aqui o divisor de tensão, que nós iremos encontrar aqui o V de TVNAND. Então vai ficar como aqui? Então V de TVNAND é igual ao resistor 2, que é 6K. Então é 6.000 ohms. Dividido por 6.000 mais 3.000. Tudo isso vezes a tensão da fonte, de entrada da fonte, 12 volts. Certo? Que é o valor do resistor 2, né? Que é o valor de R2, aqui é o valor de R2, aqui é o R2 mais o R1 e a tensão de entrada. Ok? Então o V de TVNAND, ele é 6.000, 6 com 3, 9. 9.000 vezes vezes 12. Posso cortar esses zeros com esse zero. E o V de TVNAND é igual a 6 dividido por 9, 0,666 vezes 12. Isso vai dar pra gente um V de TVNAND zero vírgula seiscentos e sessenta e seis vezes 12 é igual a 8 volts. Então V de TVNAND é 8 volts. Tá? Eu usei para encontrar um divisor de tensão. Claro que você pode usar também a lei de Ohm, você pode somar o valor das resistências, deixar num circuito em série, né? Você soma as resistências, você acha a corrente total. Aí a corrente total é a única que vai circular num circuito em série, né? Aí você vê a queda de tensão em cima do resistor 2. É outro jeito de você encontrar também o V de TVNAND. Entendeu? Tá aqui, divisor de tensão. Aí você reescreve o circuito resumido. Então teremos aqui um circuito resumido desse formato aqui, ó. Então meu R de TVNAND é igual a 2K, né?
2K on. E meu V de Thevenin igual a 8 volts. Aí eu completo, ligo o restante do circuito. Vai ter um RL (3K), né? Então o circuito ficou resumido, né? Ficou bem resumido. Tá ok? Então esse aqui é o equivalente Thevenin daquele circuito lá. Ok? Aqui vai descer um IL, né? Tá aí. Tá ok, pessoal? O outro jeito lá de achar o V de Thevenin é você ter colocado a corrente total lá, é a tensão dividido pela resistência equivalente, né, do circuito. Tensão é 12 volts. E o circuito é o 6.000 ohms com 3.000 ohms, que é o 6K e o 3K. 12 por 9.000 vai dar uma corrente total aqui de 1,33 vezes 10 a menos 3 amperes. É a corrente que circula no circuito, né, em série. O VR2, que é o V de Thevenin também, que é o V de Thevenin, é igual a resistência 2 vezes essa corrente I. Certo? Então, aí vai dar que o V de Thevenin é igual a 6.000, né, que é o resistor R2, vezes essa corrente 1,33 vezes 10 na menos 3. Então o V de Thevenin vai dar 8 volts também, tá? Tá aqui, esse é um outro jeito de você encontrar um divisor, é a ideia de divisor de tensão, né, pessoal? Só isso. É um divisor de tensão, né? O que eu fiz não é nada mais, nada menos que você me interessa encontrar essa tensão aqui que tá do R2, né? Que é o R1. Então, pela lei de ohms, você consegue resolver o circuito também. Relação que a corrente é a tensão pela resistência. No caso aqui é resistência equivalente, né? Então é equivalente aqui. Aí se encontra uma corrente I total que vai circular aqui, ó, porque o circuito é em série. Aí basta você usar de novo a relação aqui de lei de ohms e achar a corrente que passa em cima desse resistor aqui, ó. Aí você tem a queda de tensão em cima de R2. A queda de tensão é o V de R2, que é o nosso próprio V de Thevenin. Tá ok? Tá ok, pessoal? Beleza? Espero ter solucionado, tirado a dúvida do meu colega Viking. Rodrigo,
É o Rodrigo Viking. Firmeza? Bora pra guerra, Viking! Abraço, pessoal. Aqui é o instrutor Paulo Silva, tá? Desculpa as brincadeiras, mas é pra mostrar pra vocês que esse negócio de TV NAN aqui é tranquilo. Um abraço pra vocês. Paz, prosperidade, evolução sempre. Falou, pessoal.